Sejam bem-vindos a essa videoaula. O exemplo que eu vou trazer para vocês, para a gente resolver ele, vai ser de lançamento de projeto. Esse exemplo, vocês podem trabalhar muito bem com as questões de vetores, que vocês já estudaram, mas com as questões de cinemática. Como que é esse exemplo aqui? Pode ser um lançamento de um projeto, uma bola de futebol, um dardo, uma flecha, que é lançado. Aqui vocês têm o vetor V0, que seria a velocidade inicial. Você tem uma velocidade inicial V0, que é um vetor, que vocês já estudaram sobre vetores. Você tem um vetor que representa a velocidade inicial. Esse lançamento vai ser lançado desse ponto. Vocês vão ter uma altura que ele vai alcançar. Depois que ele alcançar essa altura, ele vai continuar a sua trajetória até alcançar aqui essa parte aqui de baixo no chão. Aí você vai ter aqui, ó, o vetor V que entrou aqui, certo? O que acontece? Você vai ter uma velocidade inicial V0. Após um tempo, vocês vão ter vetores que estão aqui, que é a velocidade V1, que é diferente da velocidade inicial. Vocês vão ter uma velocidade V2 e assim sucessivamente, V1, V2. E aqui no ponto mais alto, eu vou chamar isso aqui de altura máxima, H. Pode se chamar a letra que vocês quiserem. Vocês têm um alcance, o alcance que você vai ter dentro dessa trajetória de vocês aqui, ó. Você tem esse alcance que o objeto que foi lançado, ele alcançou. Você pode chamar a letra que vocês quiserem. Chame de alcance. Altura de H. Nesse ponto aqui mais alto, vocês têm um vetor. Você tem esse vetor. O que acontece? O que vocês estudaram sobre vetores? Você tem o vetor V0. Todo vetor, vocês não têm a componente? Aqui vocês têm a componente em que? No eixo que? No eixo X. Essa componente no eixo X eu tenho, que eu vou dar o nome de quê? De Vx. Na direção de X. Na direção de Y, eu vou ter o vetor o quê? Vy. Essa questão é muito interessante porque vocês estão trabalhando com os conceitos de vetores. Depois vão trabalhar com a questão de cinemática. Aqui você tem o vetor Vy, que é a componente desse vetor na direção de Y, e a componente na direção de X. Vocês estão observando aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter que o ângulo dos vetores não vão se alterando. Você tem aqui uma velocidade em X e uma velocidade em X e uma velocidade em Y. Vocês observem aqui. O que acontece com a velocidade em Y? Quando ele vai subindo, o que aconteceu com a componente em Y do vetor V de Y? Ele foi diminuindo até se tornar zero. O que vai acontecer com o vetor na direção de X? Ele vai continuar com o movimento retilíneo uniforme. Quando você lança um objeto para o alto, o que acontece quando você pega um objeto e joga para o alto? Ele, pela força da gravidade, tende ao quê? A desacelerar. Você tem uma desaceleração no eixo Y e a velocidade em X, ele permanece o quê? Constante. Vou dar aqui um exemplo, vou colocar aqui. Vamos imaginar que você compõe o movimento de forma vetorial. Você tem aqui um objeto que está percorrendo a trajetória. Pode ser uma bola, pode ser uma flecha, pode ser o que você lançou. O que acontece? Quando você tem esse ponto aqui, você está lançando, ele não está se movimentando. Você, quando se movimenta, você projeta aqui embaixo uma sombra. Eu só estou dando um exemplo. Você vai projetar aqui uma sombra aqui desse objeto que está nessa posição. Você não vai ter uma projeção dele na direção de Y, que é uma sombra. O
que vai acontecer? Se você observar o movimento aqui em X, ele vai descrever um tipo de movimento na cinemática que vocês aprenderam. O movimento aqui no eixo X, ele percorreu uma distância X num determinado tempo. Essa velocidade na cinemática é uma velocidade o quê? Constante. A velocidade de X ela permanece sempre igual em toda a sua trajetória. Essa sombra que está aqui no eixo X. Agora, vocês têm aqui a projeção no eixo Y. Quando você lança um corpo para o alto, o que vai acontecer? Qual é a força que está atuando nele para diminuir a velocidade? Não é a aceleração? No eixo X, esse movimento está acelerando? Não. Ele está com movimento retilíneo e uniforme. Quando você vê essa parte aqui para cima, essa trajetória aqui para cima, ela vai diminuindo. Ela está o quê? Desacelerando por causa de quem? Da gravidade. Inicialmente, no começo, você tem uma velocidade v inicial de y vetorial. O que vai acontecer com esse vetor? Ele vai diminuindo. Por que ele diminui? Ele diminui porque ele está desacelerando. Ele vai desacelerando até chegar a um ponto que vai acontecer o quê? Que ele é zero, a velocidade é zero. Em que momento que a velocidade dele é zero em y? Aqui na projeção y, na sombra aqui de y. Lembra que eu penso que você pega o objeto só para facilitar a visualização. Aqui ele tem uma projeção que é a sombra que estaria aqui no eixo x, e uma sombra que estaria no eixo y. Essa sombra, qual tipo de movimento você tem na cinemática? Um movimento retilíneo e uniforme. Só que aqui, por exemplo, eu não estou considerando a resistência do ar, eu não estou considerando forças de atrito. Aqui, no eixo X, não tem nenhuma força atuando, que eu estou considerando que tem força nenhuma atuando sobre ele, de resistência do ar, de atrito, de nada. Mas aqui você tem que força que está atuando, que está diminuindo a sua velocidade. É a força da gravidade. A força da gravidade ela está desacelerando o seu objeto. Então, nesse eixo Y, você tem o quê? Uma desaceleração. Aqui você tem um movimento retilíneo uniforme. O que vocês estão trabalhando aqui? Estou trabalhando os conceitos de vetores. Depois vou trabalhar com a questão da cinemática no eixo X e a cinemática no eixo Y. Para quê? Porque normalmente vão ter questões para vocês resolverem como exercício, para você saber qual ângulo que ele foi lançado inicialmente, qual é a velocidade inicial, qual a altura máxima que o objeto, que o corpo conseguiu, qual a distância máxima que ele vai alcançar. Essas são perguntas de exercício que depois vocês podem resolverem. Isso aqui é só um exemplo para você resolver vários exercícios que eu vou deixar para vocês resolverem, certo? Aí o que acontece? Falei dessa parte cinemática no eixo X, que vocês vão trabalhar com uma matemática que eu vou mostrar passo a passo para vocês, e aqui no eixo Y, separando. Aqui você vai ter altura máxima. Vamos dar uma forma prática para vocês. O que acontece? Quando ele for lançado inicialmente aqui, ele não vai chegar numa certa altura. O que vai acontecer com o corpo com que você jogou para o alto? Ele vai diminuindo a sua velocidade, até chegar um momento que ele aqui, em relação a y, ele é zero. O que vai acontecer depois? Ele vai estar em queda livre. Qual é a força que faz ele cair? Agora você tem aceleração a favor do movimento. Para baixo aqui você tem a aceleração da gravidade fazendo o corpo cair com maior velocidade, aumentando a sua velocidade. Inicialmente você iniciou com uma velocidade. O que aconteceu com a sua velocidade? Ela foi diminuindo. Chega aqui, a velocidade no eixo Y é zero. O que vai acontecer? Ele vai
cair. Continuando, temos o que? Vocês têm o vetor V0, vocês têm aqui o vetor V0. O V0, vocês lembram que você tem somas vetoriais? O vetor V0 representa a soma do vetor Vx, vetor V0x, vou botar aqui esse eixo, mais o vetor em y, na componente em y. Vocês têm esses dois vetores. A soma vetoriais desse vetor mais esse vetor, você tem um resultante que é V0. Esse vetor tem um ângulo θ, que eu não falei na explicação aqui, ó. Ele vai sair com um determinado ângulo inicialmente. Esse ângulo pode ser 30, 40, 45, 90 graus, o ângulo que você lançar. Pode ser uma questão de exercício. Vocês têm o seguinte, que esse vetor V0, ele é um vetor que representa essa soma desses dois vetores aqui, que a gente pode colocar representado dessa maneira aqui. V0x é a soma, normalmente soma algébrica. Outra coisa que vocês vão aprender em questão de vetores, vocês devem lembrar, é o seguinte, que o vetor em x aqui embaixo, você na parte de trigonometria, você tem o quem? Cosseno. Aqui embaixo você tem o cosseno. Aqui do lado, vocês têm seno. Tem gente que tem maneira de decorar isso aqui. Cada um tem uma técnica para decorar. Colado, não colado. Cada um tem uma maneira de guardar isso. Mas vocês sempre guardem que aqui embaixo sempre vai ser o cosseno. Aqui vai ser seno. Aí eu posso representar. Essa aqui é uma forma de representar esse vetor. Você tem vetor V0 é igual a quem? A componente dele na direção de x. Na direção de x eu tenho V0. Lembra que eu falei do cosseno? Cosseno de θ, do ângulo θ que está aqui. Aqui eu vou botar na forma canônica. Na forma canônica vai ter muitos exercícios que normalmente pede várias formas de você representar os vetores. Seria no eixo x, você teria um vetor unitário que se chama i, um vetor com uma unidade i. Agora, se você tem um vetor unitário na direção j, que estaria em relação a y, você tem um vetor unitário i e o vetor unitário j. Aqui você multiplica i, você tem V0 cosseno de θ em relação a i, mais V0 seno, que eu falei para vocês que embaixo é cosseno, do lado é seno de θ. O que acontece? Você tem que esse vetor representa o que? Essas componentes. Você tem o vetor que representa as componentes em x e a componente em y. Essa aqui é uma forma de você representar. Você pode representar de que maneira? De outra forma. Você pode representar como V0 cosseno de θ e V0 seno de θ. São duas maneiras de você que são iguais, são equivalentes. Vocês podem trabalhar com essa notação ou com essa notação. São notações que cada exercício tem uma anotação. Você tem que estar muito atento a isso. Agora eu vou trabalhar, lembra? Vou trabalhar a questão da cinemática no eixo x. Eu vou trabalhar qual componente? Essa componente aqui é a componente em x. Essa componente aqui que eu vou trabalhar com a cinemática é na componente em y. Eu tenho que aqui você tem inicialmente uma velocidade. O que acontece? Se eu trabalhar aqui, eu vou trabalhar com as equações da cinemática. Eu vou ter a posição. Vamos trabalhar com as equações da posição. Vou trabalhar com a equação horária da posição em x, depois a equação horária da posição em y. O que é essa equação horária? Você tem na cinemática
o movimento dessa partícula no eixo X. Vamos trabalhar com essa componente aqui, ó. O que acontece? Você tem uma posição nesse ponto aqui, ó. Você não tem uma posição final em X? Você não tem uma posição final em Y? Isso aqui é uma coordenada. Você tem o eixo X e Y. Isso aqui não é uma coordenada? Essa coordenada aqui, você teve uma distância percorrida em X e uma coordenada percorrida em Y. Se você observar o seguinte, ó, essa distância aqui representa a posição X. Você não tem uma distância? Qual vai ser essa posição em relação a X? Vai ser o alcance, vai ser o A. Qual é a posição em relação a Y? Aqui vai ser, nessa posição exatamente aqui, vai ser 0. Então, essa componente, essa posição aqui no eixo coordenado seria A e 0. Vamos trabalhar aqui a equação da cinemática nesse eixo X, que você teve uma distância percorrida inicialmente x0 aqui no começo, depois x final. Eu tenho aqui que x final, vocês lembram da equação da cinemática? X final seria a posição inicial mais v0, que é a velocidade inicial de x, vezes o tempo, mais meio de at ao quadrado. Isso aqui, vocês, quem já esqueceu da questão da cinemática, vocês revisem lá essa questão, que aqui é a equação horária da posição. Vamos analisar aqui, ó. No eixo X, você tem esse movimento acelerado? Não. Esse termo aqui, ó, ele vai sumir. Eu só vou ter essa expressão aqui, ó. X final é igual à posição inicial. Qual é a posição inicial da partícula aqui no eixo? 0. Esse termo aqui vai ser 0. A posição inicial é 0, mais a velocidade. Lembra que a velocidade é esse V0 cosseno de θ? Porque seria quem? A componente de baixo desse vetor. Aí você vai ter V0 cosseno de θ. Como que é o eixo X? Eu estou trabalhando com essa notação aqui. É uma notação que eu estou escolhendo para trabalhar, vezes o tempo. Aí vocês guardem essa equação aqui, ó, no eixo X. Vamos destacar ela, deixar aqui ela guardada, que eu vou utilizar ela. Agora eu vou trabalhar em relação à posição da partícula em relação a Y. Vamos notar, Y final. Y final vai ser o Y inicial mais V0Y t mais meio de AT ao quadrado. Essa é a equação horária da posição. O que acontece? Qual é a posição final do movimento dessa partícula? No final, essa posição seria qual? 0 em relação a quem? A Y. Essa coordenada em relação a Y é 0. Então, eu vou pegar esse termo aqui, é 0, o final. Qual foi a posição que ele iniciou em relação a Y aqui no começo? Foi 0 também. Vai ser 0. Mas, quem é essa componente de Y? Vai ser o V0. Vou corrigir aqui, esqueci aqui do V0. V0 seno de θ vezes o tempo. O que acontece? Você tem o seguinte, essa equação aqui, ó, você tem a aceleração. Essa aceleração foi devida a quem? A aceleração da gravidade. Ela está ajudando o movimento ou está atrapalhando? Inicialmente o que acontece? Ele está negativo, que está desacelerando, e depois vai acelerar. Mas eu vou trabalhar aqui com esse termo negativo. Meio. Quem é essa aceleração? É da gravidade, G. Eu vou trabalhar com essa equação completa. T ao quadrado.
que acontece? Esse termo aqui está negativo, vem para cá o que? Positivo. Vai ficar V0 seno de θ vezes o tempo igual, que esse termo aqui não veio para o outro lado, ficou positivo, eu só troquei a expressão. Depois vocês fazem com calma para vocês entenderem o que foi feito. G, que é a gravidade, e T ao quadrado. O que vai acontecer com esse tempo? Ó, corta aqui, ó. Cortei. O que acontece? Pensa o seguinte, pensa aqui comigo. Eu vou ajustar o seguinte, ó. Esse tempo aqui não é o tempo que ele levou para percorrer até chegar aqui embaixo. O tempo que ele levou para percorrer essa distância em x não é o mesmo tempo que ele levou para percorrer em y. Aí o que eu posso fazer? Isolar. Vamos isolar o seguinte, vamos isolar aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de A, porque foi o meu alcance, igual a V0 cosseno de θ vezes o t. Esse termo aqui vem para baixo, que eu vou isolar esse termo do tempo aqui, ó. V0 cosseno de θ é o tempo t. Aí o que eu tenho que fazer? Isso aqui não tem t nessa expressão aqui, ó. Eu vou substituir esse termo aqui, ó, que tem o tempo, aqui no lugar de t. Ficou sobrando aqui. V0 seno de θ igual a meio de G, essa expressão que sobrou aqui, A, que é o alcance, A, sobre V0 cosseno de θ. V0 cosseno de θ. Agora, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai passar para cá multiplicando. Eu vou ter V0 ao quadrado, seno de θ vezes cosseno, vezes cosseno de θ, igual, passei V para cá multiplicando, cosseno para cá multiplicando, esse aqui já estava aqui em cima, o 2 veio para cá, o 2 que estava aqui embaixo veio para cá, ficou sobrando daqui, ó, G vem para cá para baixo, G veio para baixo, e ficou A aqui do lado, aqui, igual a A igual a essa expressão. Aí o que acontece? Você vai pegar esse 2, vai multiplicar, vai ficar próximo do seno, vai ficar 2 seno de θ vezes cosseno de θ. Aí você tem uma identidade trigonométrica, vocês vão ter que buscar estudar essa parte na parte de trigonometria. E essa expressão aqui, ela vai ser igual a isso aqui, ó, seno de 2θ. Isso aqui na identidade trigonométrica, você tem que essa identidade trigonométrica, 2 seno cosseno de θ é igual a seno de 2θ. É só substituir aqui. Então, meu alcance vai ser isso aqui, ó. Vai ser 2 já substituir, V0 ao quadrado, seno de 2θ, seno de 2θ, sobre a força sobre a gravidade. Quem é esse A? Esse A vai ser o quê? Vai ser meu alcance. Qual alcance que eu vou conseguir? Qual vai ser o meu alcance? Aqui você tem o ângulo inicialmente que você foi lançado, o ângulo que você lançou. Uma coisa interessante é o seguinte, você aqui dá para descobrir qual seria o ângulo que eu lançaria esse projétil, ou esse objeto, que ele teria o maior alcance. Não é quando essa expressão teria o maior valor? O que acontece? A função seno,
você tem o seguinte: para você ter o maior valor da função seno, você teria que esse ângulo ser 45 graus. Por quê? 45 graus vezes 2 dá 90. O máximo que você consegue de valor para seno é 1. Por quê? Outros valores outros ângulos, você vai ter os valores menores que fica entre 0 e 1 e também a parte negativa. Mas só que o maior valor que você vai conseguir seria o quê? Seria esse resultado aqui dar 1. Para esse resultado encontrar ser 1, você precisa que esse ângulo seja de 45 graus. Então, o ângulo de 45 graus é o ângulo que você vai conseguir o maior alcance. Se você quiser lançar um objeto, para você chegar o mais longe possível, você tem que lançar com o quê? Com ângulo de 45 graus. Aqui eu vou deixar exercício para vocês resolverem.